bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos e nós vamos manter a palavra do nosso Senhor aberta durante todo o tempo em Atos dos Apóstolos, porque nós vamos trilhar alguns versos fundamentais em Atos dos Apóstolos que mostram o agir poderoso do Espírito Santo de Deus. Não sei se você sabe, mas nós estamos já no 6º sermão sobre a pessoa, a obra e o agir do Espírito Santo de Deus. Já falamos sobre tantas coisas especiais. Por exemplo, como o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, na criação de todas as coisas dos céus e da terra. O Espírito já estava ali. Gênesis 1, Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem, vem. Todo o agir, toda a glória do Espírito Santo manifestos em todo o texto da palavra de Deus. Aprendemos da palavra do Senhor como o Espírito Santo de Deus agiu nas vidas de Moisés, de Aholiabe, que confeccionou com graça, Bezalel, que confeccionaram de forma artística, mas ao mesmo tempo espiritual, o tabernáculo móvel no deserto. Como eles agiram pela força do Espírito Santo de Deus. Falamos sobre como o Espírito Santo de Deus agiu através de Josué, através dos juízes que se sucederam às conquistas da terra prometida. Como Deus usou Gideão, Jefté, Sansão e tantos outros juízes, Samuel, o último dos juízes. Como o Espírito Santo de Deus agiu sobre a vida de Saul, mas ele dispensou a presença do Espírito Santo através de tanta desobediência. Como o Espírito Santo saiu de sua vida. Falamos sobre Davi, a experiência do Espírito Santo na vida e no reinado de Davi. Falamos sobre o Espírito Santo na vida de tantos profetas, como Ezequiel, que viveu dramaticamente as dores do exílio. Conversamos sobre o agir do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Jesus, o Nazareno. Como ele agiu, sim, envolvido, embebido pela força do Espírito Santo de Deus. E essa semana Deus colocou no meu coração de falar sobre o agir do Espírito Santo de Deus em Atos dos Apóstolos. Irmãos, eu confesso que o sermão tem 7 pontos. E aí eu fiquei desesperado. Meu Deus, se eu falar isso no início do sermão, já vai ter gente falando, até semana que vem, pastor. E aí eu resolvi então dividir esse sermão em 2 partes. Porque eu quero trabalhar com vocês de forma clara, como o Espírito Santo de Deus agiu não só na vida de Jesus, mas na vida da igreja, que é a continuação corpórea e histórica de Jesus. Isso traz a todos nós aqui nesta manhã uma responsabilidade. A igreja é como se fosse um sacramento. Ela é um sinal histórico, concreto, real. Ela é o próprio Cristo. Agostinho dizia isso. Jesus está totalmente na cabeça, mas totalmente no corpo. Deus não teve um plano B, ele escolheu um plano só. Agir através de sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos o sinal concreto, histórico. As pessoas, quando olham para nós, elas veem ou deveriam ver o próprio Cristo Jesus. Você concorda com isso? Nós somos a igreja, irmãos. Se eu digo ser igreja, e para além das paredes, eu falo um monte de palavrão, xingo todo mundo, brigo com todo mundo, agrido as pessoas na minha casa, às vezes não fisicamente, mas com palavras.
Porque isso é uma agressão também. Eu te pergunto, será que Cristo está sendo sinalizado ali? Dentro destes lugares que eu mencionei aqui, para além das paredes do templo? Irmãos, a igreja, ela não depende de templo. Se esse prédio aqui pegar fogo essa semana, no outro domingo a gente vai estar reunido numa praça, numa rua, na casa de alguém, dentro de uma academia, dentro de uma escola. A igreja funciona em qualquer lugar, a igreja não depende de lugares. Amém, queridos? A igreja depende da presença de Cristo Jesus em nós, da força do Espírito Santo de Deus que foi soprado sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então eu queria afirmar nesta manhã, eu queria fazer algumas afirmações muito importantes, pelo menos 4 das 7 afirmações, para que a gente investigue em Atos dos Apóstolos e no Novo Testamento como o Espírito Santo de Deus agiu na vida da igreja. A primeira afirmação que eu quero fazer a vocês é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, uma força impessoal. Ele é uma pessoa. Divino. Ele é o próprio Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. E não temos 3 deuses, um Deus só. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele é claramente divino pelas sagradas letras. Por exemplo, o Espírito ensina e faz lembrar. O próprio Jesus, lá em João capítulo 14, verso 26, ele diz que o Pai enviaria em seu nome o Consolador, o Parácletos, o intercessor da nossa alma. Aliás, é ele quem ora os gemidos inexprimíveis que nós não conseguimos balbuciar diante das nossas fraquezas e fragilidades. Jesus disse: o Pai enviará em meu nome o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas. Tudo que eu tenho dito a vocês, ele vos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que anda conosco, irmãos, no dia a dia. É aquele que sopra aquela paixão em nós todos os dias. Mas eu não tenho sentido isso, pastor. Feche a porta do seu quarto. Feche a porta do seu quarto. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus no seu quarto. Crie momentos de solitude, não solidão. Solitude é quando você fecha intencionalmente a porta do seu quarto, quando você sobe um monte, quando você vai para uma praia e se retira e diz assim: Deus, agora eu quero ouvir a sua voz. Agora o telefone, nem os meus familiares, nem os meus amigos, nem o meu trabalho vai atrapalhar o meu tempo com o Senhor. Dizem que aquele pastor coreano, Ho Yong-Soo, recebeu o telefone do presidente da Coreia do Sul. Ele estava no quarto orando e a secretária do pastor disse assim: ele está orando, ele não vai atender o senhor. Mas diga para ele que eu sou o presidente, eu sou o primeiro-ministro. Ela disse: não, ele não vai te atender porque ele está falando com o rei dos reis. O rei dos reis. Irmãos, o Espírito Santo fala. Ele fala aos nossos corações. Vocês se lembram, Filipe, quando se aproximava do eunuco de Candace, rainha dos etíopes? O Espírito Santo falou claramente a ele: Filipe, aproxime-se. Aproxime-se dessa carruagem, desse carro. E o etíope eunuco estava lá lendo o profeta Isaías, texto que dissertava a respeito de uma ovelha muda destinada ao matadouro. A dúvida do eunuco, do etíope, era:
de quem esse profeta estava falando, era acerca dele, acerca de um outro. E o Espírito Santo de Deus usa o diácono Filipe para que ele mostrasse com clareza que Isaías estava falando não sobre ele, mas sobre um Cristo sofredor, que foi como uma ovelha muda para os seus tosquiadores. Foi crucificado, humilhado na cruz do Calvário. O Espírito Santo fala, irmãos. O Espírito Santo toma decisões. Lá em Atos 15, 28, depois do concílio santo, da igreja, da reunião dos apóstolos. No verso 28 diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, uma decisão do Espírito Santo de Deus. Esses dias eu estava numa mesa conversando a respeito do Espírito Democrático Batista. E como é bom o Espírito Democrático Batista, as decisões por maioria, mas lembre-se, irmãos, que às vezes a maioria escolhe coisas demoníacas. Nós não temos que alicerçar as nossas confianças, aliás, nem no plural, a nossa confiança em decisões democráticas. Elas são fundamentais para a convivência, mas lembrem-se, quem rege a igreja é o Espírito Santo de Deus através das Sagradas Escrituras. Há denominações inteiras nos Estados Unidos, Europa, saindo das declarações mais absolutas e claras das Sagradas Letras, adaptando-se aos apelos das subjetividades contemporâneas. A Bíblia é clara, o casamento é homem e mulher. Mas a maioria ali decidiu que agora qualquer casamento é possível. Anátema, irmãos. Nós temos que ser fortes, firmes. A igreja, ela é regida pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus. Aliás, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que falar isso com veemência. É uma igreja de Cristo. Não é uma igreja que vive a partir das vãs filosofias, dos ventos doutrinais. Não, vive a partir da Escritura. O Espírito Santo pode entristecer. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus. Aliás, você sabia que é possível mentir ao Espírito Santo? Atos 4 e Atos 5 narram duas histórias importantes que se contrastam no texto de Atos dos Apóstolos. Barnabé, natural de Chipre, o homem da consolação. Um homem bom, cheio do Espírito Santo de Deus. É assim que Atos se refere a este homem extraordinário. Tinha uma propriedade cara em Chipre, vendeu tudo, colocou aos pés dos apóstolos, que dispersavam esses bens entre os necessitados. Porque uma igreja espiritual é uma igreja que atende às necessidades daqueles que estão ali. Irmãos, preste bem atenção no que Deus está nos dizendo. Barnabé, um homem tão bondoso, tão espiritual, tão cheio do Espírito Santo, era alguém que tinha coragem de vender suas coisas para abençoar os seus próximos. Ananias e Safira, um casal de Atos 5, eles vendem também uma propriedade e mentem a respeito do valor da propriedade, porque queriam os aplausos da igreja, o reconhecimento público da igreja. A palavra de Deus diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Portanto, mentiram ao próprio Deus. Então esta é a primeira afirmação. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é o próprio Deus. Ele anda conosco, querido. Ele está no seu carro quando você está dirigindo sozinho para o seu trabalho.
Liga lá o seu rádio, coloca uma música, coloca um louvor, coloca uma adoração e comece a exaltar o nome que está acima de todo nome. Aproveite os seus momentos de solitude, busque a presença de Deus. Ele não é uma força impessoal, ele não é um vento, ele não é um ventilador, ele não é um ar-condicionado, ele é uma pessoa. Ele quer se relacionar com você. Segunda afirmação, o Espírito Santo, irmãos, estabelece a nova comunidade do Messias. O Espírito Santo estabelece a nova comunidade do Messias. Se você abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, podem abrir, capítulo 24, 49, você vai ouvir a seguinte palavra do Senhor: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, verso 49. Em Atos 1:4, o mesmo Cristo, ele disse assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. O próprio Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 2, um forte vento, um vento impetuoso, um som, um barulho, como de um vento impetuoso. Línguas como de fogo, se separando e pousando nas línguas de todos aqueles que estavam ali reunidos em nome de Cristo Jesus. É o que diz Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, repletos do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja como a comunidade do Messias, a comunidade de Jesus, ela começa em Atos dos Apóstolos. Vejam a gênese da comunidade do Messias. Jesus prometeu em João 14:16 que ele não deixaria os seus discípulos desamparados. Ao contrário, a promessa de seu Pai seria cumprida no dia de Pentecostes. Aliás, uma profecia de Joel. Eu não sei se vocês se lembram, irmãos, mas o texto de Joel é um texto importante para a nossa leitura devocional. Joel fala a respeito de um ataque de gafanhotos, miríades de gafanhotos que devastaram todas as atividades agrícolas de Israel. Possivelmente esses gafanhotos representavam potências do norte que invadiram Israel e Judá nos dois grandes exílios. Alguns estudiosos dizem ser uma referência a potências militares, outros como se fossem ataques reais de gafanhotos reais. Mas ali em Joel, diante do cenário de devastação, porque dizia que o exército na frente dele era o jardim do Éden, mas atrás um deserto desolado. Isso está em Joel. Mas também em Joel diz que o apelo de Deus era para o arrependimento, a contrição, rosto no pó. Panos de saco, humilhação. E aí, então você tem em Joel, no capítulo 2, a promessa de que nos últimos dias
O Espírito Santo seria derramado sobre velhos, sobre jovens, sobre servos e servas, homens e mulheres, sobre todos. Queridos irmãos, preste bem atenção nisso. Atos capítulo 2 é o cumprimento desta profecia que está lá em Joel. O Espírito Santo desce como neste som impetuoso, línguas que pousaram sobre todos aqueles que estavam ali. É impressionante porque um milagre, eu diria, faz um milagre que fez convergir tanto a perspectiva histórica do protestantismo histórico como das igrejas pentecostais. Porque ali duas expressões gregas aparecem em Atos 2, glossais e dialecto. Aquelas línguas não gramaticáveis de Atos 2 são transformadas nos ouvidos daqueles que estavam ali em Atos 2 em línguas gramaticáveis, dialecto. Olha o grande milagre. Os profetas falavam coisas que nem eles mesmos tinham acesso. E aqueles ouvidos que estavam ali na grande festa, aliás, você tinha 3 grandes festas, a Pentecostes, 40 e poucos dias, 50 dias após a Páscoa, naquela grande festa histórica, o Espírito Santo desce e aqueles apóstolos começam a viver coisas extraordinárias, inéditas, pela força do Espírito Santo de Deus. Os que estavam ali reunidos para a grande festa, partos, medos, elamitas, da Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, de Roma, todos que estavam ali ouviam em seus próprios dialetos sobre as maravilhas do reino de Deus. O que aconteceu em Atos 8 acontece também em Samaria. Atos capítulo 8, Filipe vai a Samaria, começa a pregar o evangelho. Até um mágico, Simão, que praticava mágica, se converteu. Pedro e Barnabé, vendo a conversão dos samaritanos, foram até Samaria e impuseram as mãos sobre aqueles homens. E eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, repletos do Espírito Santo de Deus. Simão, que praticava mágica, queria comprar com dinheiro as bênçãos de Deus. Mas, irmãos, igrejas não são negócios. O poder de Deus não é um negócio. Infelizmente, quantas vezes nós vemos pela internet homens dizendo assim: nós vamos orar e você vai ser curado, mas envia um Pix antes. Não caia nessa desgraça, irmãos. Gente que vende o evangelho, gente que vende o reino de Deus, gente que vende os milagres de Deus. Veja a postura de Pedro e João, que na porta formosa disseram assim: eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eles não chegaram depois para o paralítico, desde o nascimento, e disseram assim: quanto é que você vai nos dar? Eles estavam repletos do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, nós temos que entender o que o texto está dizendo. O que aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Samaria, aconteceu na casa de Cornélio, um centurião. O centurião era um chefe romano, um oficial romano, chefe de 100 soldados, uma centúria. Homem importante, um oficial importante. Mas diz a palavra de Deus que ele esmolava, ele era um homem caridoso, era um homem justo, íntegro. E aí, numa visão em Jope, Pedro vê um lençol descendo com alimentos impuros. Olha que extraordinário. E uma voz dizendo assim: Pedro, mata e coma. Mata e coma. Pedro dizendo assim: nunca entrou nos meus lábios alimentos impuros, não vai ser hoje. Não transforme em puro aquilo que eu tornei puro. Era um ato preparatório, porque lá em Atos capítulo 10, Pedro vai à casa de Cornélio. Cornélio, seus familiares, seus funcionários, ouvindo o evangelho, recebem o Espírito Santo de Deus. Em Atos 11, Pedro tem que justificar isso.
Como assim, Pedro? Você entrando na casa de incircuncisos, de gentios? Espera aí, aquele lençol foi claro, aquela voz foi clara. O que aconteceu a nós em Atos 2, aconteceu sobre os gentios. A glória de Deus está extravasando, ultrapassando os limites étnicos, geográficos, linguísticos. Aqueles homens foram embebidos da experiência do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em outras línguas. Isso acontece em Atos 19, na cidade de Éfeso. Discípulos de João Batista que foram batizados pelo arrependimento que tiveram, mas não conheciam, não tinham ouvido falar do Espírito Santo e receberam a imposição apostólica de mãos, recebendo a glória do Espírito Santo de Deus. Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19. Você está entendendo como que o Espírito Santo de Deus está agindo? Não há paredes que o impedem de agir. Não há preconceitos que o impedem de agir. Não há barreiras geográficas, étnicas, linguísticas que o impedem de agir, porque Ele está agindo. Ele está agindo em nós, irmãos. Atos não terminou. Nós somos Atos dos Apóstolos. Aliás, nós somos Atos do Espírito Santo de Deus. Deus está agindo em nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, que a nossa igreja receba esse poder, irmão. Nós temos que entender que uma igreja não vive de questões financeiras, de estética, de som, de imagem, de luz. Uma igreja vive pela força do Espírito Santo de Deus. Senão teremos que dizer que os chineses que são perseguidos, que cantam e louvam em túneis escondidos, em cavernas escondidas, para não fazer o som, eles não estão louvando e adorando a Deus. Eu não sei se vocês se lembram de uma música chamada Essência da Adoração. Na verdade, no inglês é o coração da adoração. O escritor dessa música conta que o seu pastor na Inglaterra disse assim: vamos parar todos os instrumentos. Chamou o ministério de louvor. Vocês não vão tocar mais instrumentos. Vocês vão aprender a adorar a Deus sem instrumentos. E aí eles começaram a ver que a adoração era um serviço. E aí começaram a varrer as ruas públicas, a retirar os lixos das praças, a abençoar os que tinham fome. Começaram a servir as comunidades locais, os bairros locais. Foi aí que nasceu uma música que impactou o mundo inteiro. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, porque a essência é Jesus. Irmãos, nós temos que entender, em nome de Jesus, o Espírito Santo está nos convidando para um relacionamento íntimo com Ele. Todos aqui são responsáveis para manter essa chama acesa, como Joel. Arrependam-se. Joel diz claramente: chorem diante da presença de Deus, se humilhem diante da presença daquele que é santo. Sacerdotes, chorem. Até quando vamos continuar brincando de igreja, irmão? Até quando vamos continuar brincando com as coisas de Deus? Até quando vamos continuar brincando com a palavra de Deus? Com a presença do Espírito Santo? É sério isso, irmão? É sério isso? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele está no nosso comando, nós devemos a Ele obediência, temor, honra. Terceira afirmação: o Espírito Santo é um Espírito Santo em missão.
ele ofereceu poder, diz Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele derramou sobre a igreja de Jesus ousadia. Atos 4:31, acesse esse texto, ele é importante. Ele é fundamental para entendermos o agir do Espírito Santo. Depois dos apóstolos terem sido presos por pregarem o evangelho com ousadia, com intrepidez, inclusive na casa de Caifás. Vocês se lembram que foi na casa de Caifás que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Diante de alguns criados e funcionários locais. E diante de Caifás, agora Pedro tinha uma outra autoridade. Por quê? Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse texto é fundamental porque ele nos mostra que o dom de línguas não é o único sinal que mostra a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Todos os dons estão incluídos na Escritura e todos os crentes fiéis à Escritura afirmam todos os dons de Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Aquelas línguas foram justamente o desbloqueio para que o Espírito Santo alcançasse diferentes etnias e línguas. Há testemunhos de missionários batistas que não sabiam o idioma local e o Espírito Santo os encheu de tal modo que eles passaram a falar a língua local. Irmãos, é o poder do Espírito Santo de Deus. O que ele quer fazer, ele faz. Nós não o impedimos, mas lembre-se que algumas vezes nós queremos dizer, este é o sinal, então todo mundo tem que... Não é o que diz 1 Coríntios 12. Aliás, as perguntas retóricas de Paulo, em 1 Coríntios 12, mostram o contrário. Tem todos o poder de profetizar? Falam todos em línguas? São todos operadores de milagres? Há cenários que hostilizam os outros dons, quando na verdade o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre a igreja a totalidade de dons e nos fazer, inclusive nas diferenças, uma igreja só. Não importa qual é o seu talento, qual é o seu dom, aplique-os na igreja de Jesus. Não viva para você, não morra engolido pelo seu egoísmo. O dom é para a edificação da igreja. Leia 1 Coríntios 12, você vai ver. Eu vou fazer um sermão só sobre os dons extraordinários. Mas já leia, já desfrute das verdades da palavra de Deus. Aqui em Atos 4:31, todos foram repletos do Espírito Santo de Deus e tinham ousadia na pregação da palavra. O Espírito Santo é um Espírito em missão porque ele encheu o próprio Filipe. Aproxima-te dessa carruagem, nós já mencionamos esse verso. Então Filipe entra na carruagem e prega o evangelho ao eunuco, o etíope de Candace, um alto funcionário da rainha da Etiópia. E ele se converte ao ponto de dizer aqui, tem água aqui e eu posso? É lícito se você crer em Cristo Jesus com todo o seu coração. E ele foi batizado ali. Irmãos, em Atos 10, Pedro é cheio do Espírito Santo de Deus para pregar na casa de Cornélio e todos os seus familiares e servos são ali repletos da glória de Deus. Atos 13, pode abrir aí em Atos 13, versos 2, 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida. Seleucida era um porto. E desse porto ele viajou para Chipre. Chegou em Panfilha, depois foi para Pafos.
no outro lado da ilha de Chipre. Irmãos, o Espírito Santo de Deus disse claramente à igreja da Antioquia, aliás, igreja onde os cristãos, os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez. Separem para mim Barnabé e Saulo. E aqueles homens foram repletos da glória de Deus para uma missão. Por que estamos em Itaipava? Por que estamos em Nogueira, nas adjacências? Por que estamos aqui em Petrópolis, irmãos? Por que você foi colocado por Deus neste lugar, nesta cidade, neste bairro? Por quê? Para que você passe os seus anos, os seus dias, sem ser um missionário aqui? Um dos maiores pregadores da palavra de Deus, Spurgeon, ele diz, ou você é um missionário ou você é um grande canalha. Forte as palavras dele. Mas é Spurgeon, então, quem sou eu para questionar? Spurgeon. Por quê, irmãos? Porque a verdade mais absoluta, mais clara, mais limpa, mais límpida do Evangelho é que nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus. Suponhamos que nós temos nas mãos a cura do câncer. Você tem na mão uma fórmula que cura todos os cânceres, todos os tumores, e você guarda na sua casa até o fim da sua vida, aí descobrem depois, cara, aquele fulano ali tinha a cura do câncer. O que a humanidade inteira vai pensar de alguém que tinha a cura do câncer e guardou para si? Irmãos, Deus transformou a nossa alma. Deus transformou o nosso coração. Éramos filhos da desobediência, filhos das trevas. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para um reino de amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Merecíamos o inferno, uma eternidade sem amor, sem misericórdia, sem justiça. Ele foi lá e nos arrancou. Nós temos nas mãos, no coração, a mensagem que muda o homem. Para quem estamos pregando o Evangelho de Jesus? Para quem estamos anunciando o Evangelho de Jesus? Quantas pessoas nesses últimos anos ouviram de você e entregaram o coração a Jesus, sendo você o instrumento da evangelização? Irmãos, isso é muito sério. Nós somos os missionários, somos todos vocacionados. O anúncio do Evangelho é um dever de todos nós. Façam discípulos. É a ordem, é a grande comissão que está em Mateus 28, Marcos 16. Não é para alguns da igreja, alguns da elite. Não, é para todos nós. E eu termino dizendo, o Espírito Santo enche todos os crentes. Todos os crentes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Atos 13:52 diz assim, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Enquanto eu fazia esse sermão, irmãos, esse verso acabou comigo. Acabou comigo. Os discípulos transbordavam de alegria
e do Espírito Santo, a sua alegria terminou? Qual é a sua alegria de vir à igreja? Qual é a sua alegria de servir a igreja, de servir o outro? Qual é a sua alegria de anunciar o evangelho e ver um perdido sendo resgatado das trevas para a maravilhosa luz? No livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, o autor diz claramente que nós temos que chorar pelas almas perdidas. E está faltando isso em nós, irmão. Eu sinto que às vezes, eu não estou dizendo aqui especificamente, somos apáticos. Há uma apatia que tem se generalizado na igreja. As pessoas não choram mais na presença de Deus. Não choram mais ao verem almas se perdendo e indo para o inferno. Isso não incomoda mais. Isso não entristece mais. Nas discussões que a gente vê sobre guerra, a gente quer se posicionar ideologicamente, mas a gente não consegue enxergar espiritualmente que cada bomba que é lançada mata centenas de pessoas que nunca ouviram o evangelho de Cristo Jesus. Você se posiciona bem ideologicamente, que bonito, que bom, mas você chora pelas almas perdidas? Pastor, eu estou bombando na internet, no Instagram, as pessoas estão curtindo, comentando tudo que eu me posiciono ideologicamente, eu mando para todo mundo, eu sou fera nas redes sociais. Que bom, você chora pelas almas que estão morrendo e indo para o inferno? Porque é isso que vai contar no juízo final, nem quem você votou. Deus, eu votei no fulano de tal. Vinde remidos, não existe isso, irmão. Você votou no cara certo. Vem para a casa do meu pai que está preparado. Não existe isso. Qual é a sua intensidade no Espírito Santo de Deus? Internamente a igreja tem criado divisões políticas, ideológicas, tristes, quando o essencial é Cristo e a sua paixão por Ele e pelas almas perdidas. Eu não estou dizendo que você não tem que se posicionar, pode se posicionar. As redes sociais são espaços públicos de posicionamento. Se você faz sem palavrão, mas usando ali o seu caráter, a sua vida, a sua retórica, que bom, é isso mesmo. A democracia é isso, é a convivência dos diferentes. Mas lembrem-se que o reino de Deus é um outro assunto. Cadê o seu joelho no chão, chorando pelas almas que estão indo para o inferno? Cadê a sua paixão de sair pela rua pregando o evangelho de Jesus? Cadê a sua paixão de carregar a Bíblia debaixo do braço? Você lembra quando eles chamavam os Bíblia? De ir para as praças, de pregar o evangelho de porta em porta. Irmãos, o Espírito Santo enche todos os crentes. Você não está excluído disso. Ele quer encher você, Ele quer encher a sua casa, Ele quer encher o seu coração, Ele quer encher a sua alma. Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a pedir que o Espírito Santo de Deus inunde o seu coração. Comece a clamar para que o Espírito Santo de Deus sopre sobre você a presença dEle. Não há nada mais importante do que a presença dEle em nossas vidas. Quebre o seu silêncio e de verdade, lá dentro da sua alma, clame: Deus, encha o meu coração. Encha a minha alma. Me dê paixão por vidas. Me dê paixão por almas. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, porque entendemos que não é possível sem o Senhor. Sem o Espírito que o Senhor soprou sobre nós.
Senhor soprou em Atos 2 o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E a pessoa do Espírito Santo anda na tua igreja. Deus nos deu um relacionamento íntimo com o teu Santo Espírito. Não permita que as nossas vidas sejam secas, apáticas, sem vida, mas sopra, Deus. Sopra sobre nós o Espírito Santo de Deus. Que Itaipava seja, ó Deus, o centro das minhas intercessões. Que a conversão de pessoas do meu condomínio, nas nossas casas, seja o centro das nossas atenções. Que no trabalho, Senhor, o Senhor nos use como instrumentos na faculdade, ó Deus, para espalhar o teu reino, espalhar a tua palavra. Não permita que as nossas vidas não tenham na evangelização a sua real alegria. Que pregar o teu reino, pregar o evangelho, é a coisa mais importante que o Senhor nos deixou como legado. No nome de Jesus, Senhor, nos use. Amém. Amém.